Existe uma lenda que fala de um explorador do século XIII que deixa sua cidade natal, Veneza, e viaja milhares de quilômetros até a China. Lá, esse grande aventureiro governa uma província, chefia grandes exércitos em batalhas decisivas e retorna trazendo riquezas, bem como o segredo do macarrão e do sorvete. Ele assinala seu lugar firmemente nos livros de história como um dos maiores viajantes do mundo, mas terá sido... Há muita coisa que, por maior que seja a imaginação, não poderia ser verdade. Estudiosos vasculham antigos textos chineses em busca da validação da famosa jornada e buscam em registros venezianos provas do grande viajante. Apesar de pesquisas detalhadas sobre possíveis provas, toda sua viagem ainda se encontra envolta em mistério e dúvidas. Alguns questionam até a existência do grande explorador. Pessoas mais qualificadas sugerem que Marco Polo não existiu. História verdadeira de uma aventura real ou lenda mitológica? Nós abrimos os arquivos confidenciais das viagens de Marco Polo. Arquivos confidenciais. Marco Polo. Marco Polo é conhecido como o grande explorador, o primeiro europeu a ir à China. A grande aventura tem sido lida antes da invenção da prensa e até hoje pode ser comprada em livrarias. Frances Wood, curadora das coleções chinesas da Biblioteca Britânica, estudou o livro em detalhes. Creio que na imaginação da maioria das pessoas, Marco Polo é o bravo rapaz que vai de Veneza à China e lá conhece seu imperador fabuloso. Ele serve ao imperador por 20 anos e então volta a Veneza envolto em trapos, porque havia sido uma jornada muito difícil. Mas milagrosamente ele consegue trazer com ele o segredo do espaguete, do sorvete e traz joias costuradas em suas roupas surradas. Essa história fantástica conquistou a imaginação de leitores durante centenas de anos. Mas será verdade? O Dr. David Trotter é especialista em Marco Polo. É categórico ao afirmar que Polo não foi o primeiro europeu a viajar para a China. Apesar do que às vezes pensamos, Polo não foi o primeiro europeu na China. Outras pessoas estiveram lá antes dele. Havia visitantes regulares de diferentes países europeus. Importantes elementos da história de Marco Polo são descartados como não verdadeiros por estudiosos. Se o mesmo veredito se aplica à história inteira, então as aventuras de Marco Polo devem ser classificadas não como relatos históricos ou geográficos de uma pessoa real, mas como lendas inventadas. Estudiosos estão examinando as evidências factuais que apoiam a história e até questionando a existência desse homem. Pessoas mais qualificadas sugerem que Marco Polo não existiu. A história alega que ele era um mercador da cidade italiana de Veneza, que viveu em alguma época do século XIII. O Dr. David Trotter veio a Veneza em busca de provas. Mas, mesmo a cidade suposta de ser a terra natal de Marco Polo, não é prestimosa sobre um de seus filhos mais famosos. Se olharmos por aí, veremos que há poucos vestígios de Marco Polo. Disse que membros da família de Marco Polo adotou o nome Milione para se distinguirem de muitas outras famílias Polo em Veneza. Há uma praça na cidade de nome Milione. Estamos na parte da cidade onde provavelmente existia a casa de Marco Polo. Há placas em um número de casas reivindicando ser onde ele vivia. O problema é que há mais de uma construção com a mesma placa. Mas não há provas arqueológicas sugerindo que ele tenha vivido em alguma delas. Alguém se enganou e me parece que isso faz parte do conceito geral sobre o qual a lenda se desenvolveu. Além das alegações das placas, Veneza não apresenta nenhuma prova concreta de que Marco Polo tenha vivido aqui, ou mesmo existido. Os registros escritos venezianos, porém, revelam uma pista mais substancial.
Há um testamento que parece ser de alguém chamado Marco Polo. Estudiosos descobriram um testamento que cita um indivíduo com aquele nome. Os registros venezianos que incluem testamentos de vários Polo incluem o de Marco Polo, de 9 de janeiro de 1323, e também o inventário dos bens que lhe pertenciam. Eles demonstram o fato de haver homens chamados Polo em Veneza, e um deles se chamava Marco Polo. Isto é uma prova concreta de que existiu alguém com aquele nome. O testamento também revela que essa pessoa pode ter ido à China porque contém bens de origem oriental. Havia muita seda em seu inventário e uma bolsa de ruibarbo. E dizem que era uma prova, porque o ruibarbo é originário da Ásia Central e da China. Mas os artigos asiáticos não provam que o próprio Marco esteve na China. Não há nada que diga, eu trouxe da China. Nada que um mercador veneziano comum, principalmente aquele que comercializasse com o Oriente Médio, não possuísse. Não há nada que diga definitivamente que ele esteve na China. Durante o século XIII havia muito comércio com a China. Se não diretamente, através de uma cadeia de antigas rotas comerciais ligando-a à Europa por meio do continente. É possível que esse polo tivesse comprado mercadorias chinesas sem deixar os limites da cidade. Todas essas coisas poderiam ter sido adquiridas em rota para a China ou no caminho de volta, mas é mais provável que fossem possessões de venezianos que eram grandes comerciantes. Não penso que o testamento diga que esse homem foi à China. Embora o testamento mostre que uma pessoa chamada Marco Polo existiu em Veneza durante o século XIII, não há provas de que ele foi à China. Novamente, o problema com o testamento e as mercadorias chinesas mencionadas nele não provam nada, de um jeito ou de outro. A única evidência conhecida da aventura de Marco Polo é um livro, supostamente o relato de suas viagens. Mas essa evidência deve ser examinada com cuidado. Não dá para ir a uma livraria, comprar uma versão moderna de Marco Polo e chegar longe nessa investigação. O primeiro problema dos estudiosos é saber qual das cópias da história examinar. Há mais de 100 versões diferentes. Francis Wood veio trabalhar na Biblioteca Britânica, uma das maiores do mundo, onde encontramos muitas variações do texto de Polo. Os relatos são dramaticamente diferentes e foram mudando com o tempo. Se olharmos as primeiras edições do texto associado a Marco Polo, veremos que é uma coisinha muito simples. Mas em outra versão da história... Aqui temos a edição de 1938. E se repararmos no tamanho relativo, veremos que houve um aumento. Vamos ver, por exemplo, a descrição da cidade de Fuzhou, um porto comercial muito importante no sul da China. Aqui, a cidade é descrita em um único parágrafo, curtíssimo. Diz apenas que é a capital da região local, que o exército do Grande Khan está aqui para guardar a costa, que há um rio que você pode comprar o que quiser, que há pérolas e pedras preciosas e ponto final. Quando se chega aqui é muito maior. Começamos aqui e seguimos, até aqui. E temos a pequena descrição original. Mas depois há histórias sobre leões, como caçá-los, e como Marco Polo encontrou pessoas estranhas que ele pensou serem cristãos. É improvável que essas adições tenham sido feitas por Marco Polo, porque parecem ter sido feitas após sua morte. Mas alega-se que o texto era dele. Temos uma porção de coisas que, em sua maioria, têm descrições distantes. Os estudiosos de Marco Polo criaram uma tabela que realça as diferenças entre as versões da história. O que mais surpreende é o último manuscrito, que foi encontrado apenas nos anos de 1930, contendo toneladas de coisas que faltam nos anteriores. Cada coluna lista elementos e observações da história nas diferentes versões. Praças, cortesãos, doutores, magistrados, casas e jardins ocorrendo apenas em um manuscrito bem mais tarde. A lenda parece ter sido enfeitada por escribas desconhecidos através dos séculos.
É possível que escribas mais recentes tenham tido acesso a uma versão original agora perdida. Mas isso parece improvável, porque a tabela mostra que o texto aumentou de tamanho com acréscimos feitos através do tempo. Existe muita incerteza nos aspectos do livro com relação a quando foram adicionados e quem os adicionou. No mundo medieval, antes da invenção da prensa, era comum aos escritores copiar os trechos que queriam, ou fazer acréscimos a manuscritos sem o conhecimento dos leitores. Embora o texto pareça o registro de uma testemunha, é improvável que seja um relato na primeira pessoa de uma única figura histórica. Mas isso não quer dizer que a lenda não tenha uma base nos fatos. É possível que versões mais recentes sejam baseadas em um único relato de uma figura histórica, mas não há provas disso. Não sabemos como era o texto original porque foi perdido. Sem uma base original, temos de nos voltar para as primeiras cópias conhecidas. Sabemos com certeza que o livro inclui uma determinada quantidade de material, que é claramente ficcional, imaginário, lendário, parte da lenda medieval do Oriente. Na verdade, separar tudo isso das diferentes versões da história é muito difícil. O conto é cheio de personagens fantásticos. As mulheres da fronteira tibetana, como prostitutas ninfomaníacas, são sempre divertidas. Depois temos pessoas com cabeças de cachorro e pessoas de uma perna só que ficam pulando em volta dele, pessoas cujos rostos são enterrados no meio do peito e por aí vai. Há uma figura muito estranha, algo entre um homem e um unicórnio e um macaco emplumado, evocando, suponho, uma visão particular daquela parte do mundo, além do conhecido, e onde tudo acontece. Onde essas características nos parecem fantásticas, o leitor medieval não teria tido problema. Eles estariam de acordo com a consciência do mundo medieval, daquelas áreas remotas, além das cenas em que essas histórias podem ter sido espalhadas como fatos. A literatura fantástica não era incomum na época, apesar do fato de os livros serem raros. Por isso, o relato não pode ser considerado como uma descrição factual. Apesar de o livro ter sido escrito na primeira pessoa e afirmar ser a história de Marco Polo, não foi ele o autor. Não há edições ou versões que digam realmente por Marco Polo. Isso porque foi escrito por outra pessoa. A história afirma que Marco Polo narrou o conto para um escritor profissional chamado Rustichello. Ele era alguém que vivia da literatura, de escrever romances, muitas vezes com sabor histórico. Dizem que ele foi o romancista favorito de Eduardo I da Inglaterra. A história anterior de Rustichello foi uma fantasia romântica da lenda mítica do rei Arthur. Análises de versões prévias da história de Marco Polo escritas por ele mostram que alguns trechos foram simplesmente copiados, palavra por palavra, de seu relato fantasioso. No início do século XX, o estudioso italiano Benedetto separou o texto, por assim dizer, e determinou que havia trechos dele mesmo e partes que foram citadas diretamente de outros escritos de Rustichello. Rustichello não é um jornalista. Não escreve fatos. Prefere entreter seus leitores. Os escritos arturianos de Rustichello foram simplesmente incorporados à narrativa de Marco Polo, e isso mostrou, sem dúvida, que, embora a chamemos de As Viagens de Marco Polo, ela não foi realmente escrita por Marco Polo. A conclusão de alguns escritores é que a história no livro das viagens de Marco Polo foi inventada por um romancista fantasioso. É concebível que ele tenha baseado as histórias em lendas, na descrição da China e nos casos de vários viajantes anônimos que tinham estado no país ou ouvido contos sobre ele, acrescentando depois alguns de seus próprios elementos de fantasia. Talvez um desses viajantes tenha sido realmente Marco Polo. Mas Francis Wood sugere que é improvável que o livro tenha sido um relato testemunhal, porque o texto não menciona detalhes importantes da China. Surpreende que ele não tenha incluído o chá
E não fale da Grande Muralha. Não fale dos pauzinhos para comer, dos pés enfaixados das mulheres, já bem estabelecidos na China da época. Francis sugere que isso é prova de que Rustichello não copiou simplesmente a narração de um Marco Polo real. Como alguém que acabara de chegar da China teria incluído essas descrições óbvias. Outros estudiosos oferecem explicações diferentes. Para mim, o fato de Marco Polo não mencionar uma coisa não prova nada. Para exemplificar, se eu venho até aqui e não menciono a Catedral de São Marcos, não quer dizer que eu não estive em Veneza, mas apenas que eu não me incomodei em citar São Marcos. Pode ser que Rustichello não estivesse interessado nesses detalhes. Se mandarmos 3 viajantes para a mesma região pedindo-lhes que escrevam sobre ela, teremos 3 relatos diferentes. No livro é dito que Marco Polo acabou com o cerco de Xiangyang em 1279 e houve realmente um cerco a Xiangyang. Mas sabemos pelos registros chineses que o cerco foi encerrado por engenheiros persas e mais, que o cerco terminou 2 anos antes que Marco Polo pudesse chegar à China, a menos que fosse de avião. Aí temos um fato. O cerco. A inserção de um impostor italiano ao cerco. E as pessoas imaginam, então, se o restante do relato é confiável ou não. Mesmo a história de como Rustichello chega a conhecer Marco Polo e escreve suas aventuras não resiste a um exame minucioso. Diz a história que no retorno de Marco da China, sua cidade natal, Veneza, estava em guerra com Gênova, cidade rival. Polo é capturado e feito prisioneiro para um resgate. E na prisão conhece Rustichello e narra a história a ele. O episódio da prisão pode ter existido, mas uma confirmação independente é requerida. Não há provas da captura ou do aprisionamento. Os estudiosos não conseguem identificar uma batalha em particular que tenha gerado isso. Não há batalha conhecida entre Gênova e Veneza na época que se encaixe na história. Acho que a lenda da prisão pode ou não ser verdade. E é possível, querendo, vê-la como um artifício literário. Mas muitos acreditam que o livro é detalhado demais em suas descrições da China para ter sido inventado. É possível que Rustichello tenha escrito tudo como pura invenção, com base em pesquisas intensas sobre o que era disponível, mas não provável. Existem coisas demais no texto, coisas demais nas viagens, que parecem ser observações testemunhais. Mas essa testemunha seria Marco Polo. O problema é que a evidência das viagens é o livro sobre o qual todos falam. Isto é um problema. Uma história cheia de inexatidões, lendas e pura fantasia. E não escrita por um Marco Polo, mas um romancista freelance. É a única evidência de que uma pessoa chamada Marco Polo tenha saído em viagem. A única fonte para as aventuras de Marco Polo é a história contada pelo próprio Rustichello. Não há testemunhas. Não há corroboração por fontes chinesas. E isso é incomum para os chineses. Eles fazem registros muito detalhados. Há histórias enormes, de 24 volumes de cada dinastia. Cada área tem seu próprio dicionário geográfico. Em muitas edições de Polo, é dito que Marco Polo foi governador de Yangzhou, uma pequena e bela cidade no centro-sul da China, por 3 anos. Os especialistas correram para o dicionário geográfico de Yangzhou procurando desesperadamente um governador chamado Marco Polo. Em sua posição de curadora dos manuscritos chineses da Biblioteca Britânica, Frances Wood pesquisou os textos extensivamente. Estou com uma reimpressão do Dicionário Geográfico de Yangzhou e diz aqui que Marco Polo foi governador de lá por 3 anos. Os dicionários geográficos da China tinham registros fantasticamente detalhados de tudo o que acontecia em um determinado lugar. Eles incluíam os nomes de todas as pessoas importantes da cidade, dos governadores, etc., através dos séculos. Aqui estou com o Yuan, o período mongol, quando Marco Polo supostamente estava lá. Você pode examinar tudo, olhar todos os nomes, e não há ninguém que possa ser considerado
do Marco Polo. A ausência de provas nos registros chineses é contundente. Há um hiato nas evidências documentadas de difícil argumentação, porque seria improvável que alguém que ocupasse uma posição tão importante quanto a de Polo não fosse registrado de alguma forma no complexo sistema de registro chinês. Desde o final do século XIX, estudiosos de todo o mundo examinam as fontes chinesas desesperados para encontrar alguma menção de Polo e da sua família. Toda variação possível foi tentada, mas ninguém encontrou evidência de qualquer coisa nos registros chineses que possa ser ligada aos Polo. Simplesmente não há provas das viagens de Marco Polo em um dos lugares esperados mais prováveis, os anais dos meticulosos registros chineses. Podemos declarar que nada foi encontrado ainda, e eu ficaria surpresa se fosse de repente. Eu diria que há uma grande dose de mistério, porque não há vestígios de que os Marco Polo tenham existido na China. Isso sustenta a tese de que talvez a coisa toda seja uma mentira. Com a única evidência das viagens de Marco Polo sendo um livro com elementos fantasiosos e inexatidões factuais, e sem provas nos registros chineses de que ele tenha estado na China, o caso leva a história toda a dúvidas. Para mim, a criação da figura do Marco Polo viajante é um enfeite literário, certamente não confiável. Embora possa ter existido uma pessoa chamada Marco Polo em Veneza, o personagem do livro que tornou esse nome famoso nunca existiu. Da mesma forma, pode ter havido um rei chamado Arthur, mas isso não quer dizer que as lendas arturianas são historicamente acuradas. Acho possível que, a exemplo de muitas outras figuras conhecidas, exista um fundo de verdade em algum lugar. Alguém deve ter ido a algum lugar. Outros estudiosos chegaram a conclusões mais firmes. Havia um Marco Polo em Veneza, um mercador veneziano com esse nome. Mas, indubitavelmente, além disso, existe o Marco Polo da lenda e o do mito. E ambos não são a mesma pessoa. A história de Marco Polo deve ser reclassificada de história para mito. Mas os mitos não deixam de ter valor. O fabuloso e o científico são, na verdade, parte um do outro. É a imaginação que faz a ciência avançar, e é isso que acontece no livro de Polo. O debate sobre o que pode ser verdade no tocante a Marco Polo e suas aventuras jamais cessará até que provas corroborantes, talvez de fontes chinesas ou venezianas, sejam descobertas. E quem sabe se tenha maior compreensão se o texto original de Rustichello seja encontrado. Até lá, as viagens de Marco Polo continuam sendo parte fantasia, parte lenda. Versão Marshmallow São Paulo.